Fala, nação, bem-vindo ao canal Claudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que traz pra você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do. Hoje, react da primeira coletiva do senhor Adenobak, o nosso maravilhoso técnico Tite, que estreou muito bem ganhando do Cruzeiro de 2-0 lá em Minas. Vamos escutar ele falar? Vamos escutar ele falar. Na tela em 3, 2, 1. Primeira pergunta vai ser feita aqui pro Tite. Vamos ouvir. Boa noite, Tite. Aqui na sua frente, Fred Gomes, do GE. Globo. Parabéns pela vitória no seu início no Flamengo. Tite, queria te perguntar assim, qual foi a importância daquela mudança tática ali do Gerson passar para o lado direito, se essa foi a chave para a vitória, e como é que foi a sua primeira vez como Flamengo, né? Como é que foi sentir-se pertencente ao Flamengo? Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Rui e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física. Esse fresh pro jogo, física. Já é a primeira intervenção maravilhosa do técnico Tite, essa nova era de coletivo aí do Flamengo. Mentalmente, porque é muito difícil isso, é muito difícil. A mudança já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe, a equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho. Interessante. É interessante ele falar que nos últimos 3 jogos, coincidentemente ou não, foi o período ali que o Sampaoli saiu e o Flamengo teve uma mudança de postura muito boa, né? Em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória na estreia, canal Raflamelo. Tite, eu queria que você explicasse, claro que é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, mas já nitidamente vê uma evolução no sistema defensivo. O Flamengo saiu sem sofrer gols. O Davi Luiz foi a campo no lugar do Léo Pereira, suspenso. E um feito que você já conseguiu na temporada, né? Fazer o time jogar bem após uma data FIFA, que em 2 oportunidades o Flamengo voltou jogando muito mal. Toda vez que dava tempo pro Sampaoli treinar, o Flamengo voltava horroroso, né? Perdeu de 4-0 pro Bragantino, depois perdeu de novo. Já nem lembro pra quem, mas o Flamengo, caramba, de fato, teve 10 treinos e evoluiu em alguma coisa, até porque pior que tava não vai ficar, né? A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior. Nós não conseguimos ter uma fluência maior. É muito chique esse time. E veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, por exemplo. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções. E quero fazer um registro assim, entrar em jogos é muito difícil, e os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Deu uma moral pro banco de reserva, falando que os 4 atletas que entraram no mesmo ritmo do jogo. Ó, sensacional, tá levantando a moral do elenco. E é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro, com exceção do Botafogo, que disparou. Um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Boa noite, Tite. Aqui atrás da comissão, Sidão Marinho da Litoral News. A gente viu durante a temporada um torcedor que ficou com o coração partido, um torcedor que ficou muito triste. E hoje a torcida do Flamengo ficou bem do lado de nós jornalistas e a gente percebeu um torcedor muito motivado e muito esperançoso com o seu trabalho na frente do Flamengo. Como você olha para esse futuro, ainda na temporada de 2023, para dar uma resposta para o torcedor com base no que você viu hoje, já para o próximo compromisso contra o Vasco, porque, como você disse, a margem de erro é praticamente 0
e como você vislumbra essa temporada do Flamengo até o final? Cara, eu só gostaria de fazer um adendo nessa pergunta que ele fala do torcedor motivado, empolgante. A torcida do Flamengo fez uma ótima festa no Mineirão, evidente. Só que, cara, é uma marca comum da nossa torcida fazer uma festa grande em jogos fora, até porque o público fora dos jogos que o Flamengo tem como visitante não tem como passar por um processo de elitização que acontece no Maracanã, né? Evidentemente, os ingressos são caros lá fora também, mas é uma galera que, tanto do estado que vai a menos jogos, e quanto as torcidas que viajam. Então a gente tem um perfil um pouco diferente. O reflexo disso a gente vai ver no domingo no Maracanã, que por mais que seja 6-6, mando de campo do Flamengo, e aí nós vamos sentir se a torcida está de fato tão empolgante assim com o trabalho do Tite. Evidentemente que depois de uma vitória dessa, melhora um pouco os ânimos e as coisas, né? Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é nosso retorno, a nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus 2 netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário isso, não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande, falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Eu falar Paulo André Elias, cara, então, só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem. Um clube extraordinário. Muito obrigado, Tite. Tem o peso da responsabilidade e feliz sim, é muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Tite, boa noite. Aqui. Boa noite, Betânia, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Seja bem-vindo e queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões e você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo e que precisava reavaliar toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje o Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então, ela é cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando com o professor de educação física, né, como técnico. O problema é do técnico e do preparador físico, que não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida, talvez ela tenha esse componente. Pode ter esse componente, sim. Às vezes do atleta que não se cuida. Por mais que não tenha sido mais direta, serve muito bem para alguns jogadores do Flamengo, o que eu já falei aqui no canal, inclusive. Mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar. E a dosagem do preparador físico, ela é fundamental. Tite, boa noite, parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente?
falou e não falou nada, né? Uma pergunta aí que, na minha opinião, que ele perdeu a oportunidade, porque se falar que o que vem no jogo é consequência do treino é natural. E depois para perguntar sobre o calendário apertado, que no Brasil também é natural, né? Mas vamos ver a resposta. Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande. Pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição. Mas ao mesmo tempo ele é desafiador e vai exigir da nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizado, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco, agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas 3. Boa noite, Tite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje, vestindo a camisa do Flamengo, contra o Cruzeiro, e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhando a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade. Humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Felipe Simonetti, versus Esporte. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim... É o Flamengo do Flamengo. Essa resposta, parabéns, Tite. Ele já dá uma resposta clara. Quem acha que o Flamengo iria ficar no modelo defensivo, reativo, esperamos que faça isso na prática, né? E depois ele fala que é buscar a qualidade dos atletas e potencializá-la. É isso que um treinador tem que fazer. Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira e qualquer outro cabeçudo que apareceu por aqui e tentou mudar um monte de gente de posição e fazer um monte de besteira. Eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. E não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não. Mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Boa noite, Tite, tudo bem? Aqui com o Menezes da TV Globo. Bom te rever de novo. Da mesma forma. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações. Não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal. Muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por quê? Você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Que foi um gol de cabeça, inclusive, né? Mas que diabo de pergunta é essa, mano? Quando ele jogava no Guarani, fazendo gol do Vasco, porra, o nego perde tempo pra falar sobre o Flamengo, pelo amor de Deus. Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um timaço do Vasco. O Guarani também tinha um time. Eu confesso, eu olhava pro céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. O atleta tem uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. Quando me fez lembrar a época de atleta. E olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra, por dentro, ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Oi, Tite. Primeiro, eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iniciozinho da sua coletiva, então, se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa.
mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que, defensivamente, você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles, em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. Bom, falar com a defesa é uma marca do Tite, né? Ele trouxe o trabalho dele, é conhecido por arrumar a defesa primeiro, então acho isso um pouco natural, mas foi uma boa observação da repórter. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Dava amplitude com o Marvel e trazia a dobra por dentro. Essa é a nova era de coletivas do Flamengo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley e eu queria passar e estava do outro lado. Esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro, para que essa bola entrasse na profundidade, ou principalmente para o Bruno. Mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes para que escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram... Entre linha com os dois meios, ou uma bola de profundidade, eles encontraram quando balançavam. Isso é sensacional. De um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu gol. Que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo, tu fica naquela adrenalina, milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo, para que tivesse desses dois momentos, ofensivos e defensivos. Professor, mais uma aqui, a última. Ele não gostou muito não, viram a cara que ele fez? Tipo, mais uma aí, até coçou a cabeça. Tite, boa noite. Fábio Ribeiro, parabéns pela vitória. O torcedor do Flamengo, eu como torcedor de Minas, né, o Brasil todo é uma pegada muito forte. E sofreu muito esse ano com as derrotas, com os títulos que ficaram para trás. E vimos hoje uma pegada diferente do seu time. O que o torcedor pode esperar da era Tite agora em diante? Pergunta repetida, né, mano? Fez o maluco coçar a cabeça para falar mais uma vez que ele já falou sobre o Flamengo, seu Flamengo, e procurar potencializar o melhor dos jogadores. Eu estava com vontade de falar em termos táticos aquilo que os atletas fizeram para dar, mas também é difícil a gente estar falando da comissão técnica, está fazendo assim para mim, não. Mas eles cumpriram aquilo que a gente pediu nos treinamentos de uma forma muito. E eu vou muito eficiente. Eu vou te dizer uma coisa. A fase ofensiva e criativa, ela tem que acontecer para uma equipe jogar bem. Agora, a solidez defensiva também. E o César bate muito nisso, esse é o princípio do futebol. E as bolas paradas. Quando tu consegue unir esses três fatores, tu tem bem. E inevitável que no jogo de futebol, em determinados momentos, o adversário está melhor. Não existe domínio e controle 90 minutos, equipe nenhuma. E aí ela saber nesses momentos como agir. Mas como agir, daí eu vou elogiar eles lá dentro do campo. Quando o 0 está no placar, todos são importantes. Quando o gol está na frente, todos são importantes. É conceitual. E assim começa a nova era de coletiva do Flamengo, com um linguajar muito mais chique, rebuscado, do nosso professor Adenor, que começou muito bem, uma estreia excelente, e que já disse logo que o Flamengo será o Flamengo, que ele vai buscar potencializar o melhor dos jogadores, afinal é isso que um técnico tem que fazer, qualquer técnico do mundo, e todos são importantes. Ele dá um recado direto ao elenco, quando ele fala que os 4 reservas que entraram muito bem. As expectativas a partir de agora são muito boas. E vocês? Comentem aí o que vocês acham. Canal Cláudio Simões, mais uma vez, obrigado. Até breve.